Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por essa manhã que o Senhor preparou para nós, para estarmos aqui em total reverência, Senhor, adorando ao Senhor, aprendendo mais do Senhor. Nós sabemos que é um momento que o Senhor preparou para nós. Nós temos aí a semana inteira para colocar o papo em dia, para fazer as coisas que são necessárias porque nós estamos nesse mundo, mas que esse momento, como foi falado, Senhor, como foi exortado, nós precisamos dar a devida atenção ao Senhor, até porque o Senhor se faz presente aqui, e sabemos também que o inimigo, ele quer fazer de tudo para tirar a atenção do teu povo. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, Deus que tem cuidado de nós. Obrigado por essa palavra maravilhosa que já está sendo ministrada desde a escola bíblica dominical, e agora também com a pregação da tua palavra, para que possamos aprender mais do Senhor e viver e andar nos seus passos. Nós te agradecemos, te pedimos tudo isso em nome de Jesus, amém e amém. Tudo bem, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, está grave. Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 28 e 29. Nós estamos aprendendo a andar nos passos de Cristo. E é muito importante isso porque Ele deixou pegadas. E se você pisar justamente onde Cristo pisou, você vai ter problemas. Vai, porque Ele teve problemas. Só que o diferencial, você vai saber lidar com esses problemas. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos isenta de problemas. Jesus nunca prometeu que não teríamos problemas. Pelo contrário, Ele prometeu que teríamos problemas. E isso precisamos aprender todos os dias. Ele disse, é sempre bom lembrar isso: no mundo vocês terão aflições. Ele não disse, talvez terão aflições, possivelmente no mundo terão aflições. Isso é uma promessa do Senhor Jesus. Se Ele declara isso e Ele deixou pegadas, nós podemos seguir, pisar nessas pegadas e agir como Cristo, até porque é o plano maior de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, a palavra diz assim: sabemos que todas as coisas, todas as tribulações, todas as doenças, tudo aquilo que não corresponde às nossas expectativas, todas as alegrias, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem, mas não é para o bem de todos, é somente para o bem de quem? Ou seja, daqueles que estão pisando exatamente onde Jesus pisou. Jesus pisou aqui, eu vou pisar aqui também. Então todas as coisas cooperam para o meu bem, porque estou pisando, estou amando a Deus, fazendo a sua vontade. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também fez o quê? Para serem conformes à imagem, a fim de que Ele, Jesus, seja o quê? Ou seja, assim como Jesus está andando, nós devemos andar também. Esse é o propósito de Deus. Uma das ferramentas que Deus nos tem dado para andar nesse propósito é algo que muitos, na verdade poucos, levam em consideração: a mente de Cristo. Paulo, escrevendo aos cristãos em Corinto, primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 2, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, leia lá. Você que encontrou, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, olha o que diz lá. Você tem a mente de Cristo? Então, como andam os seus pensamentos aí? Como foram os seus pensamentos nessa semana? Aquilo tudo que você pensou durante a semana, você crê que Jesus pensou da mesma forma? Fabiane fez uma carinha ali meio... Eu vejo algumas carinhas aí também meio... Depende, eu vi um depende aí.
Mas espera lá, se temos a mente de Cristo, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Ele pensa. Então, se tem um depende aí... Se pecou, não tem a mente de Cristo. E agora que a Bíblia está lançando um desafio aqui, nós estamos empenhados nessa caminhada. Seguir os passos de Jesus. E a palavra está dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Qual seria a mentalidade correta então? O que é que significa ter a mente de Cristo? Certo, nós, porém, temos o quê? E agora? Qual seria essa mentalidade correta? Será que é possível pensar como Cristo? Porque um bando de gente aí diz que é fácil ser cristão. E quando a gente vê versículos como esse aqui, que nós temos, é uma afirmação, nós temos a mente de Cristo, eu preciso entender como é essa mente de Cristo. Porque, amados, todas as minhas decisões, as suas decisões, elas são determinadas por aquilo que você pensa. Você fez algo porque você maquinou, você pensou aquilo, você fez. Mas antes teve o pensamento. Jesus, todas as suas atitudes, quando você olha nos evangelhos, você olha em relatos antes da sua vida e depois da sua vida, você vê que houve um processo. Jesus pensou, ele fez. Mas aquilo que você tem feito, será que condiz exatamente com a atitude de uma mente cristã, a mente de Cristo? Está tão acostumada. Pegando um gancho aqui do diácono Fernando, por exemplo, é bom conversar? É. No culto é bom? Não, não é. Por quê? Falta de reverência ao Senhor. E às vezes nós estamos ali, ó, conversando. Olá, ó, você viu a roupa do pastor ali? Gostaram? Quebrar um pouco aquele peso, né? Aquela coisa. Mas de noite eu venho de paletó, viu? De noite eu boto a roupa de pastor, se é que tem roupa. Mas assim, algumas pessoas ficam lá assim, ó. Conversa, olha a roupa, sapato de um, contando do jogo de ontem, comentando algumas coisas. Mas estamos no culto, então às vezes nós pecamos, e como a Denildes colocou, que nem percebemos que estamos pecando. E é um pecado também, porque é falta de reverência a Deus. Não somente na igreja, mas fora também. Tudo isso porque nós temos uma concepção, a nossa mente ela está trabalhando, não está trabalhando como deveria trabalhar, porque a Bíblia fala que temos a mente de Cristo, e aí vamos pecar e vamos justificar o nosso pecado. Ah, mas eu nem sabia que isso era pecado. Mas a gente já pensou, já agimos, mas não agimos como aquele que tem a mente de Cristo. E nós temos a mente de Cristo. Mas precisamos entender o que é preciso para colocar essa mente em funcionamento. Porque é uma declaração, amados. É como alguém disse assim, ó, eu não consigo amar fulano de tal. Peraí, não consegue amar, mas a Bíblia fala que Deus já derramou o seu amor nas nossas vidas e eu não consigo amar? A mesma coisa, temos dificuldade com relação à mente de Cristo, porque pensamos, eu sou pecador, às vezes eu peco que eu nem sei que estou pecando, eu tenho a mente de Cristo? Mas a Bíblia está dizendo, nós temos a mente de Cristo, o que precisa é de um processo de reformulação, de aprendizagem e de adequação àquilo que a palavra fala a respeito da mente de Cristo. Como é que nós conhecemos a mente de Cristo? Através do quê?
Através das próprias palavras de Cristo, através das atitudes de Cristo. Então eu sei o que estava na mente de Cristo por suas atitudes. Claro, tem algumas atitudes que não revelam com precisão aquilo que está na sua mente. Onde fica o Espírito Santo quando eu grito, quando eu falo uma palavra torpe, quando eu tenho um pensamento? Será que ele ainda chama a nossa atenção? Eu não gosto nem dessa palavra incomoda. Será que ele chama a nossa atenção? Porque isso é um processo de renovação de mente. Tem alguma coisa errada aí. Precisamos entender que nós estamos num processo, estamos caminhando, não paramos de caminhar. E a nossa mente está indo junto. O problema é quando eu me acomodo. É quando eu acho que a minha maneira de pensar está de boa. Eu vou continuar com esse pensamento porque a minha consciência está tranquila. Eu tenho uma consciência tranquila. Eu fiz, mas a minha consciência está tranquila. A Bíblia fala que a nossa consciência é enganosa. O coração é enganoso. Coração, ele é enganoso. E ele vai dizer que nós estamos tranquilos. Aí é que temos que ter muito cuidado por conta das nossas atitudes. Diga, Dedé. E aí o problema fica em quem? O problema fica na pessoa. O problema fica na pessoa. Eu gosto de elogiar. E sei receber elogio e sei para quem dou a glória. O problema deixa com a pessoa. A responsabilidade é da consciência da pessoa. Claro que nós temos um papel importante de não contribuir de maneira negativa. Mas a gente não vai entrar nesse mérito porque vocês têm um professor aí muito bem preparado. Acredito que está preparando vocês. Legal, então não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas o que é importante? É importante sabermos. Nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Mas então por que eu penso dessa forma? Por que eu ajo dessa forma? Eu preciso conhecer a mente de Cristo para de fato viver essa mente que eu tenho dele. Como é que eu conheço? Através de suas atitudes. Mas para isso é preciso uma renovação de mente. Hoje o termo renovação tem sido muito utilizado de maneira pejorativa. As pessoas dizem assim, ó, eu não vou para aquela igreja porque ela é renovada. A igreja renovada, eu não gosto de igreja renovada. Aí pegam esse termo e desassociam aquilo que é de fato necessário para as nossas mentes. Paulo, por exemplo, se você voltar para Romanos, capítulo 12, para que eu venha ter a mente de Cristo, eu preciso passar por uma renovação. Eu tenho que passar por uma renovação. Olha só, Romanos 12. Na semana passada, abri um parêntese aqui, nós ficamos aqui preocupados, viu, Dedé? Contigo aqui à noite, oramos por ti, uma informação que recebemos aqui meio distorcida, viu? Então, Dedé está bem. Chegam. Mas graças a Deus que você não precisou ir para a emergência. Foi uma emergência que aconteceu e eu fiquei desesperado. Cheguei em casa, ligo, Dedé não estava na emergência. De fato, passou por uma situação emergencial, mas eu até entendo. Job estava meio agoniado, ele saía e voltava, mas chegou aqui, ore pela minha mãe, porque foi parar na emergência. Mas graças a Deus foi só uma emergência que aconteceu e você está bem. Irmã Tereza também, seja bem-vinda de volta, viu, Teca? Depois de tanto tempo aí, quarta-feira louvando, né? Vai louvar. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Quem tem pode adorar a Deus.
Eu já mencionei aqui o significado dessa palavrinha rogo-vos. Paulo está praticamente implorando aqui de joelho. Ele está gritando, pelo amor de Deus, eu estou implorando pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua mente, ela faz parte desse conjunto. Paulo não estaria aqui de joelhos praticamente implorando isso se o assunto não fosse importante. É muito importante isso. Precisamos entender que estamos nesse processo de transformação. E a nossa mente é a chave. Porque Deus, ele vai lá no íntimo, no coração. E o nosso coração está aqui, ó. É aqui que a gente pensa, é aqui a raiz das emoções. Tudo que sai daqui afeta demais as minhas atitudes. Na verdade, as minhas atitudes é um reflexo do que tem aqui. E Paulo está dizendo, irmãos, eu estou implorando pela misericórdia de Deus. Vocês têm que apresentar os vossos corpos. Não se conformem. Não se conformem, não tomem a forma deste mundo. Mas vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. O mundo tem um padrão aí estabelecido. E ele tenta ditar as regras até na igreja. Para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que fazer isso, porque o mundo impõe isso. Aí vem a palavra de Deus, mostra o contrário, as pessoas colocam numa balança. Será que o mundo tem razão? E Paulo está dizendo, abandone essa forma do mundo. Mas isso principalmente aqui, ó, na maneira de pensar. Porque a sua maneira de pensar afeta a sua forma de falar, afeta a sua maneira de agir. Mas como é que eu posso fazer isso? Você não pode fazer isso. Sozinho não pode. A renovação da mente só acontece quando Cristo age, quando o Espírito Santo age na sua mente. E aí que você tem um papel muito importante nessa contribuição do Espírito Santo. Lembra que Paulo certa vez disse assim, ó, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz assim, ó, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não impeçam a ação do Espírito Santo. Aí a gente quer uma renovação de mente, eu quero agir melhor, eu quero desenvolver a mente de Cristo, mas eu não deixo o Espírito Santo trabalhar. Eu me contento apenas com a salvação, que ninguém tira. Isso é um erro. Por isso, igrejas deficientes, igrejas capengando, igrejas desacreditadas. As pessoas não querem mais que o Espírito Santo trabalhe. Eu penso dessa forma, é assim mesmo, e eu vou levar até o final. Onde é que está a mente de Cristo? Ela não entra nesse contexto. Para que eu possa viver essa renovação de mente, eu tenho que ter uma vida diferente. E uma vida diferente começa com uma mente diferenciada. E isso explica muito o que caracterizou a vida de Cristo, que nós vimos na semana passada. Que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes mesmo fez o quê? Se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Por quê? Porque na cabeça de Cristo, na mente humana de Cristo, porque ele é Deus e ele é homem, na mente humana dele estava assim, ó, eu vou fazer a vontade de meu Pai. Eu vou pagar o preço. Eu sou servo, eu vim para servir, não vim para ser servido. Porque eu vou ensinar isso para todo aquele que me ama, para aquele que quer me seguir. E aí nós pegamos um assunto desse e menosprezamos tudo que Cristo fez. Como é que a mente vai ser renovada? Não vai. Não tem como. Não tem como. Sabe qual é o pensamento geral do mundo? Paulo lidou com isso numa igreja aparentemente saudável. Aparentemente. 1 Coríntios, capítulo 3. Nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 2... Paulo teve uma preocupação muito grande com essa igreja a respeito da visão que ele ia transmitir para o povo, que ele ia passar para o povo. Se você conhece um pouco a história de Paulo, você vai saber que ele foi muito bem instruído. Ele foi treinado por um homem chamado Gamaliel, que era na época, hoje você conhece como um doutor, um doutorado, ele tinha um doutorado. Paulo foi muito bem instruído aos pés desse homem e sabia que ele era muito bem visto. Paulo tinha uma boa oratória, você vê pelos seus escritos, falava muito bem.
Só que Paulo estava muito preocupado com isso, porque às vezes as pessoas tiram o foco de Deus, que é o centro, e colocam muito nas pessoas. E Paulo estava preocupado nessa nova virada que Deus deu na vida dele, as pessoas olharem para a sabedoria dele, olharem para a forma como ele fala. Não, ali é praticamente... E com essa preocupação ele diz, no capítulo 2, olha, cuidado. Quando eu vim ter convosco, apresentar o evangelho de Deus, eu não vim ostentando orgulho nem sabedoria, para que a fé de vocês não se apoiasse em mim, mas no poder de Deus. Ele se preocupou com isso, porque ele sabia que ele ia tacar palavra de Deus na vida daquelas pessoas. Tanto que no capítulo 3, ele começa assim, ó. 1 Coríntios capítulo 3. Interessante, ele termina o 2 dizendo que os cristãos têm a mente de Cristo, e começa o 3 com essa tacada. Olha só, essa exortação. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. Olha, Paulo está falando aqui com a igreja, viu? Igreja, exortação na igreja. Como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aí ele diz, irmãos, olha, em nome de Jesus, de modo que nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Por isso aquela ideia da responsabilidade aqui, ó. Cada um tem a sua responsabilidade, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus todos somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. A mente humana é assim, Paulo estava expondo, ele diz que o cristão tem a mente de Cristo, a mente mesmo de Jesus, está dizendo, olha, a mente do mundo é essa, é de inveja. Ah, eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu prefiro quando é minha irmã falando do que aquela outra irmãzinha. Isso aqui são características de uma mente voltada para o secular. Parece a máquina lá de casa quando está centrifugando. É assim mesmo. É assim mesmo, aí tem que parar, né? Tirar a roupa, ajeitar e depois ela sai andando. É assim mesmo. Deve ser a máquina da igreja. O que é que acontece? Paulo, muito preocupado com essa mente mundana, ele fala, olha, vocês têm a mente de Cristo, mas o comportamento evidencia uma mente que tem os moldes do mundo. Porque vocês são crianças, vocês estão na igreja, mas eu não pude nem dar alimento pesado para vocês. Vocês são carnais. Inveja, contenda, ciúmes, tudo isso faz parte de uma característica mundana. Mas, amados, por que isso acontecia? A mente desses cristãos aqui, dessa igreja, estava voltada mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. A mente deles não era renovada. E olha que em algumas ocasiões a gente podia até pensar que eles nem faziam parte da família de Deus. Mas eles tinham desenvolvimento espiritual, eles tinham dons. É a igreja que Paulo fala que muitos falavam em outras línguas, outros idiomas. Mas eles ainda eram meninos. Não tinham a mente de Cristo, não tinham desenvolvido essa mente de Cristo. Porque estavam brigando entre si, eles confiavam mais no homem do que no poder de Deus. E quando o povo de Deus se deixa moldar pelas paixões de lá de fora, aí nós temos um problema com a nossa mente e vamos causar um problema na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não vamos diferenciar o que é igreja, o que é andar nos passos de Cristo e o que é de fato no mundo. Para que você possa colocar a mente de Cristo em prática, você tem que escutar com muita atenção o que Deus fala, que o homem não é nada em si mesmo, que ele depende dele, de Deus.
Tanto que Paulo diz, olha, eu não sou nada, Apolo não é nada, o homem não é nada. Por que dá o crescimento é Deus? Eu planto, outro vem lá, rega. Mas eu não tenho poder para dar o crescimento, só Deus. Isso significa que eu não sou nada. Paulo está dizendo. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. A Bíblia em todo momento ensina a confiarmos e dependermos de Deus em todo momento, porque nós não somos nada. A obra que Ele começou em nós, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, porque não temos nem o poder para aperfeiçoar essa obra que Ele começou. Poderíamos dizer assim, Senhor, deixa agora comigo, porque o Senhor começou, já fez tudo. Deixa que agora eu vou aperfeiçoar. Não temos nem essa capacidade. Não temos. Por isso que esse processo de renovação de mente, ela precisa estar alicerçada com a palavra de Deus, para que Deus venha fazer essa obra. O servo que possui essa mente renovada, ele evidencia o poder de Deus, as atitudes, maneira de falar, os desejos, tudo isso de acordo com a mente de Cristo. E amados, é algo tão tremendo que confunde não somente aqueles crentes mais fracos, mas confunde as pessoas que não conhecem a Deus. Porque aquele que tem a mente de Cristo e está evidenciando isso em suas ações, é uma porta aberta para evangelizar até dentro da igreja. Não se engane não, eu sei que muitas pessoas, isso é natural do ser humano, a observação. E você vai ver, você vê dentro da igreja, pessoas que crescem mais do que outras. Pessoas que às vezes passam tempos, anos no evangelho, que às vezes não saiu do lugar. Tudo isso porque precisa desenvolver a mente de Cristo. Dependente de idade, dependente de conhecimento que o mundo tem para oferecer aí, você pode desenvolver a mente de Cristo. Você tem que confiar em Deus. Você tem que saber que Ele começou esse trabalho e que isso é um projeto sobrenatural de Deus. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. E está aqui a chave para você permitir que Deus venha fazer a obra dele na sua mente. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Quem encontrar pode ler, por favor. O que é levar cativo o entendimento? Levar cativo a nossa mente. O que é que significa isso? Escravizar. Gostei, Ivanete. Escravizar a nossa mente em Cristo. É pegar a nossa mente e dizer assim, tá aqui, nas tuas mãos. Todos os nossos propósitos, as nossas intenções, está aqui, Senhor. E não pense que isso vai tornar você uma pessoa anormal. Não vai, não. Não vai, porque também tem uma ideia errada aí de que crente é alienado. Falamos aqui numa certa feita, na quarta-feira, sobre razão, fé e razão. O crente é muito, mas muito racional. Porque anda um bando de gente dizendo aí que crente não pensa, que crente se faz lavagem cerebral. A Bíblia está ensinando que para viver uma vida que agrade ao Senhor, eu tenho que pegar todo o meu pensamento, toda a minha mente e levar escravo à obediência de Cristo. Como é que eu faço isso na prática para nós terminarmos nessa manhã? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Pode ler. Pronto, faz essa peneira. Para ter a mente de Cristo, sua mente tem que passar os seus propósitos por essa peneira aí. E olha que é um mandamento, olha o versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, isso praticai. E qual é o resultado?
Pronto, Deus de paz será convosco. Olha aí o versículo 7 também como resultado. Versículo 7. Pronto, é palavra de Deus. Mas isso só para aqueles que amam a Deus, para aqueles que pisam nos passos de Cristo, para aqueles que se esforçam para andar nos caminhos do Senhor. Se não há esforço, não vai ter paz, vai ter transtorno e vai começar a confundir as coisas. Então, é possível ter a mente de Cristo? Possível. Não é à toa que a Bíblia deixa isso claro. Nós temos a mente de Cristo. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina de maneira prática a viver, a andar nos seus passos. Somos falhos, pecadores, necessitamos mais e mais do Senhor, porque nós não podemos fazer nada por conta própria. Precisamos da tua força, Senhor. Eu não tenho dúvidas que isso é demais para muitos, mas eu sei que para outros é um alimento, um prato cheio, que dá para ser colocado logo em prática. Mas mesmo assim o Senhor é com todos, com os fracos, com os fortes. O Senhor é um Deus só, é aquele que promove o crescimento. E que bom que nós podemos contar com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por nos trazer aqui para aprender mais do Senhor. Ó, Senhor, o mundo está tão devastado, o mundo está tão depravado, Senhor. Nos ajuda a aproveitar mais e mais esses momentos que nós temos em comunhão, em família. Momento que nós aprendemos mais do Senhor para fazer a Tua vontade. Não nos deixe esquecer, Senhor, que a Tua vinda está muito próxima e que a qualquer momento o Senhor poderá levar a Tua igreja. Obrigado por essa manhã, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma tarde, Senhor, repleta de bênçãos. Um bom almoço, Senhor, um bom descanso para que juntos possamos estar adorando ao Senhor aqui à noite. Nós te agradecemos porque pertencemos ao Senhor. Fomos comprados com Teu sangue e exaltamos o nome de Jesus. Amém e amém.